Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional, de Feira de Santana, na Bahia, Brasil. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Eu gostaria de trazer para você hoje, neste momento, uma palavra ao seu coração. Então esteja ligado e deixe Deus falar com você nesta hora. Eu gostaria de falar a você no livro da Palavra de Deus, no Antigo Testamento, do livro de Jó. E eu gostaria de usar do capítulo 42 do livro de Jó, que é o último capítulo. Eu gostaria de começar pelo versículo 2, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido ou frustrado. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nós sabemos que todos nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Nós acreditamos que Deus existe, que Ele é realidade. Isso não é problema para nós. Mas a Bíblia diz que o fundamento da nossa crença está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz que todos os que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, crer em Deus, confessar esta fé em Deus, acreditar que Deus existe, isso não é problema para nós. Nós cremos, nós jamais iríamos negar a existência do Criador, do nosso Deus, esse Deus que é grande, que é poderoso, porque esse Deus, Ele criou os céus, a terra, a Via Láctea, o universo, Ele criou tudo. Ele criou a mim, criou a você, os rios, os mares, os oceanos, a terra, as árvores, pássaros, animais, nuvens, tudo que existe, nós sabemos que foi criado por Deus. Salmo 8 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Então, nós não temos dificuldade de crer em Deus. A nossa dificuldade está na segunda parte do versículo 6 de Hebreus capítulo 11, que quando nós nos aproximarmos de Deus, devemos crer que Ele existe, isso não é problema para nós, já falamos, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aí sim, se torna para nós um grande desafio. Nós cremos que Deus existe, que Deus é. Nós jamais iremos contestar a existência de Deus, ainda que alguém tente nos provar o contrário. Mas o problema nosso está em crer que Deus opera, trabalha a nosso favor. Isto é, nós cremos num Deus quietinho, um Deus distante, um Deus que está lá sentado no céu e que não está nem aí para a gente. Mas mesmo assim, nós acreditamos nele. Então, a nossa dificuldade, o nosso desafio está exatamente nisso aí. Porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então devemos crer que Deus existe e devemos crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Você acreditar simplesmente em Deus é uma grande bênção, mas a bênção maior é saber que Ele se importa com você. Esse é o grande desafio do cristão. Lutar para que sua fé não naufrague, para que sua fé não vá a pique, porque a Bíblia diz que muitos naufragaram na fé. Muitos abandonaram a fé. Isso é, deixaram de acreditar. A Bíblia diz que esse homem chamado Jó, dizem que Jó ele foi contemporâneo de Abraão. Pelo tempo que ele viveu aqui, ele viveu muito. Esses homens da idade de Jó certamente viveram na época de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Nós não sabemos quanto tempo Jó
viveu. Mas no último versículo aqui, do capítulo 42, diz que Jó morreu velho e farto de dias. Isso ele viveu muito, muito, muito na sua geração. Então, pela idade de Jó, pelo tanto de anos que ele viveu, pelo tempo que ele viveu, dá de entender que ele foi contemporâneo de Abraão, nesse tempo em que Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Jó, ele é considerado o homem que mais sofreu na Bíblia. Ele era um homem justo. No capítulo 1 você vai poder ver a história de Jó, que ele era um homem temente a Deus, ele amava Deus, ele ordenava a sua casa em relação ao serviço de Deus, isso é, ele era piedoso, ele oferecia sacrifícios a Deus, ele fazia cultos a Deus, ele era tão temente a Deus que quando seus filhos se reuniam, iam fazer uma festa, uma comemoração, porque eles sempre faziam banquetes nas casas uns dos outros, eles diziam, olha, o banquete foi na minha casa, na próxima vai ser na casa de fulano, ciclano, beltrano. O Jó oferecia sacrifícios a Deus pedindo perdão, dizendo assim, pode ser que os meus filhos tenham blasfemado o nome de Deus. E ele oferecia sacrifício a Deus. Olha para você ver o quanto esse homem, ele era temente a Deus, o quanto esse homem temia a Deus. A Bíblia diz que um dia o mal, Satanás, ele foi perante Deus e ele quis fazer prova da fé de Jó, dizendo que Deus, que Jó, ele temia Deus porque ele era um homem rico, porque ele era um homem próspero, porque Deus o abençoava e Deus o cercava de tudo. Isso é, Deus o protegia. Então, Deus foi desafiado por causa da fé de Jó e Satanás queria tirar prova, porque nós sabemos que Satanás, ele tem seguidores. E os seguidores de Satanás, eles são fiéis a ele, fiéis entre aspas, porque aqueles que servem o diabo servem por medo. E nós não servimos a Deus por medo. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. E a Bíblia diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então o diabo diz, olha Deus, o Jó, esse homem, que você disse que ele te ama, olha, tire a proteção dele, tire a riqueza dele, tire a família dele, toque na vida dele, e você verá se ele não blasfema do teu nome. E para a glória de Deus e derrota de Satanás, o diabo ficou envergonhado. Porque aqui no capítulo 2, Jó, ele já passou pela sua prova, ele já passou pelo seu teste, ele foi provado, ele é aprovado, e Deus agora vai dar para ele em dobro tudo aquilo que ele tinha. E nós sabemos que Jó representa o cristão fiel, o crente fiel, o homem, a mulher de Deus, que serve a Deus não por coisas, mas por amor. Jó representa os homens e as mulheres, o povo de Deus, a igreja de Deus, aqueles que são fiéis a Deus na terra, que servem a Deus nas vacas gordas, mas são fiéis a Deus da mesma forma nas vacas magras. Então, o diabo, ele foi envergonhado e ele viu que Deus tem homens e mulheres na face da terra. E o propósito do diabo era frustrar o plano de Deus na vida de Jó. Isso é, que Jó, que ele blasfemasse do nome de Deus, para que ficasse registrado na Bíblia que aquele homem, como os demais cristãos, homens e mulheres crentes em Deus, servem a Deus apenas em busca de coisas materiais. Hoje, nós estamos vivendo esta realidade. Hoje, como nós falamos, se você vai a um culto e ele não tiver muita manifestação de poder, e não houver lá alguém que tenha uma profecia dizendo, Deus está te dando uma chave, aquele culto não prestou. Não é verdade? Não importa o que aconteça, o culto tem que girar em torno de bênçãos materiais. Não importa a vida da pessoa, se está em pecado, se está longe ou perto de Deus. Então, as pessoas não estão mais temendo a Deus. E há um grupo muito grande na terra que hoje procura Deus e busca Deus por coisas terrenas. E, quem sabe, se forem provadas,
podem ser reprovadas, porque o seu amor por Deus é por coisas terrenas. Hoje, se você faz um culto e dizer, irmãos, nós vamos estudar a palavra, nós vamos buscar na palavra de Deus como ter uma vida melhor, como ser cristãos mais fortes, como temer a Deus, como obedecer ao Senhor. Olha, irmãos, o culto vai ser um culto de estudo da Bíblia para que nós possamos ser cristãos melhores, para que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Pode ser que essa frequência seja bem menor do que o culto da chave, o culto da bênção, o culto da vaca gorda, ou das vacas gordas. Mas Deus vai mudar isso, porque Deus ele tem na terra homens e mulheres que têm o coração fiel, tanto quanto Jó foi fiel na sua geração. Deus tem um povo na terra hoje, que é o miolo da sua igreja, isso é, aqueles que são realmente a igreja genuína na face da terra. Esses homens e essas mulheres estão totalmente comprometidos, não apenas envolvidos, mas totalmente comprometidos com Deus, com sua palavra, com sua santidade, e que amam a Deus, independente de qualquer coisa. É claro, Deus é o dono do ouro e da prata, e aquilo que está disponível na palavra de Deus, eu, você, nós jamais iremos deixar de fora, e deixar de buscar de Deus. Mas a vida do homem, o reino de Deus, não consiste em comida e bebida, mas sim justiça, paz, santificação, santidade, em obediência ao Senhor. Então Satanás, da mesma forma que ele foi envergonhado na vida de Jó, ele tem sido envergonhado na vida de muitos homens e de muitas mulheres, hoje na face da terra. Uma certa vez, eu estava em casa, eu recebi uma ligação, eu não estava no ambiente, mas alguém disse, pastor, alguém te ligou de São Paulo, e é fulano de tal, e quer falar urgentemente com o Senhor. E depois a pessoa diz, olha, essa pessoa, pastor, era um rapaz, não é? E esse rapaz, ele tinha ido para São Paulo com a esposa e a mãe. Ele é servo de Deus, a esposa era serva de Deus, a mãe era serva de Deus, e veio lá desculpa a expressão, um louco, na contramão, bateu no carro dele, ele estava todo machucado, a mãe e a esposa morreram na hora. E ele estava lá em São Paulo, e ele já havia me ligado 3 vezes do orelhão. E a secretária, a irmã que me deu o recado, disse, pastor, ele não quer falar com ninguém, ele quer falar com o Senhor, e ele quer ouvir a sua voz, porque o Senhor é o pastor dele, é o líder espiritual dele. Ele está em grande desespero, ele está em grande aflição. E naquela hora eu tremi, porque aquele irmão não havia falado comigo, porque não havia me achado, mas eu sabia que dentro de 5 minutos depois, já que eu estava no meu escritório, ele me ligaria. E não demorou muito, ele ligou. E ele ligou dizendo assim, pastor, meu pastor, eu estou aqui em São Paulo. Um homem veio na contramão. Eu estava na minha mão, eu estava correto na minha via. E esse cara veio desgovernado de lá, bateu no meu carro, minha esposa morreu, minha mãe morreu, e eu estou aqui todo machucado. O que é que o senhor tem para me dizer, pastor? Eu quero ouvir uma palavra. O senhor precisa me dar uma palavra. Eu preciso de uma palavra de Deus. E nesta hora, se você não é chamado, se você é assoviado, como diz por aí, se você não é sacerdote mesmo, você realmente não sabe o que fazer. A Bíblia diz que quando o lobo vem, o mercenário ele foge, não é verdade? Eu disse para ele uma palavra que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. Eu disse, meu irmão, eu gostaria de estar aí para te dar apoio, mas é tão distante. Isso foi uma fatalidade. Deus não está alheio à sua situação. Ninguém pode te ajudar agora.
Você está sozinho, perdeu a mãe, perdeu a esposa. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está com você. Se Ele estava com Jó naquela situação, Ele está com você. Eu disse para ele, olha, há horas que tudo vai ser sacudido, que tudo vai estremecer e ruir por terra. Mas uma coisa permanece. Deus, Jesus Cristo, é o Senhor. Isso é, essa base aí, ela não é destruída. Esse é o fundamento da sua fé. A sua fé tem que estar firme agora nesse Deus que você serve. Independente do tempo, da situação, do que você está vivendo, lembre-se, Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele é o Senhor da sua vida. Então aquele rapaz ouviu aquela mensagem, aquilo serviu de conforto para o seu coração, ele precisava ouvir aquilo, e foi o que eu falei para ele. Ele desligou o telefone, depois enterrou sua mãe, enterrou a sua esposa, e Deus deu para ele a oportunidade de recomeçar a sua vida. Depois ele conheceu uma outra jovem da igreja, se casou. Hoje eles moram nos Estados Unidos, têm uma boa casa, um bom trabalho, têm 2 filhos maravilhosos. E recentemente a esposa dele veio ao Brasil, esteve em feira e foi ao meu escritório me visitar. E eu estava me lembrando daquele casal. Há coisas que eu e você jamais podemos mudar. Há coisas que eu e você jamais podemos fazer. Os amigos de Jó vieram para dar para ele palavras de conforto. E a dor de Jó era tão grande que seus amigos sentaram no pó, ali ao lado dele, e parece que ficaram 3 dias, só olhando para ele, sem dar uma palavra. Bom, você conhece a história de Jó, e você sabe que esses amigos foram amigos, eram amigos, eles cometeram um pequeno erro, que foi aqui no finalzinho, eles não falaram de Deus para Jó como deveria. Nós sabemos que quando nós vamos visitar uma pessoa doente ou enferma, nós chegamos ali com o espírito de acusação. Olha, isso é pecado. Olha, isso é a ira divina, é a mão do Senhor. E nós arrancamos o couro daquela pessoa. E às vezes é mesmo. Mas a gente tem que ter sabedoria para mostrar não somente a ira divina, mas a misericórdia do Senhor. Porque quem está sofrendo por pecado sabe muito bem, você não precisa dizer. E aqueles homens caíram em cima de Jó. Eles eram amigos de Jó, sim. Só que Deus viu que eles não foram fiéis na palavra. Eles não foram pregadores sinceros. Eles não foram fiéis na teologia, no ensino, na palavra revelada. Porque Jó, ele estava com o discernimento aguçado. Porque quando você está sofrendo, você esquece das coisas terrenas e passa a buscar a Deus. O Jó estava num outro nível. A Bíblia diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A Bíblia diz que aqui o Jó, ele ainda estava sofrendo. São palavras de um homem que está saindo ouro da sua boca, está trazendo para nós uma grande revelação. Uma coisa que Jó aprendeu, porque o tema dessa mensagem é um tema muito especial que eu gostaria de dizer para você, isso é, confiança plena na sabedoria divina. Jó 42. Confiança plena na sabedoria divina. Então, lembre-se de uma coisa. Lembre-se daquele rapaz. Naquela hora, eu poderia ter dito para ele tanta coisa, mas não ia resolver nada. Às vezes você vai num culto e ali tem uma profecia para te agradar, tem uma mensagem para te agradar, mas não adianta você ouvir aquilo que te agrada se não vai mudar a sua vida. Não adianta você ficar correndo aí atrás de vigílias e de profecias e de culto das chaves, e já prometeram para você 1000 chaves e você não recebeu nenhuma até agora. Por quê?
não foi Deus que te prometeu. E se é promessa humana, você vai ficar aí. É melhor você ouvir a palavra de Deus e você aprender a ouvir a voz de Deus e você caminhar na fé. Aí sim, a sua bênção vem. Uma coisa interessante para Jó, e que é digno de nota aqui, é que Jó, ele aprendeu uma coisa muito especial. Isso aqui vale para nós. Ele diz o seguinte no verso 5, Jó capítulo 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso é, antes eu te ouvia falar de ti. Isso é, o Jó passou de um homem temente a Deus, por aquilo que passaram para ele de um discipulado, e ele disse, agora eu tenho a minha própria experiência. Diz que um certo marinheiro estava descendo do seu navio, e ele estava assim, descendo na praia ali, e havia uma criança brincando, fazendo areia. Ele estava ali, e ele foi ali caminhar pela praia, e aquela criança brincando, ele se aproximou, ajudando a criança a fazer aquele castelo, ali se distraindo. E o menino disse, oi tio, eu conheço o mar. Ele disse assim, olha filho, você está vendo o mar? Tio conhece o mar. E o menino disse para ele, eu também conheço o mar. Então, a criança conhecia o mar e o marinheiro conhecia o mar. A criança conhecia o mar de brincar na areia, de tocar a água e de andar ali na água até as canelas. O marinheiro não, ele ia enfrentar o mar aberto, passava semanas e até meses. Ele sabia o que era o mar. Conheço um irmão que foi da nossa igreja há muitos anos, e ele viajava o mundo todo em um navio. Ele ia para o Japão, Europa, Ásia, né? Japão, Ásia, Europa, e ele viajava, sabe, aonde podia usar o mar como curso, como estrada, ele viajava. Ele passava meses fora de casa. E eu me lembrei daquele homem, quando eu vi o marinheiro falar essa ilustração, que a criança conhecia o mar e o marinheiro conhecia o mar. Se pergunta agora, quem conhecia o mar de verdade? De verdade? Claro que o marinheiro conhecia o mar de verdade, porque ele sabia o que era passar meses em mar aberto, o que era ficar dentro de um navio. Aquela criança não conhecia o mar. Então, o Jó era como essa criança aqui, antes de conhecer a Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, de ouvidos. Quando alguém, não sei se foi Abraão, ou quem falou do amor de Deus para Jó, ele ouviu, ele recebeu aquela palavra, guardou a mensagem e tornou-se um homem obediente à palavra. Mas agora, o Jó, ele tem uma experiência diferente. Ele tem uma experiência de ver, porque ele viu a Deus. Ele teve uma experiência assim tangível com Deus. E ele diz assim, mas agora te veem os meus olhos. Isto é, eu passei da teoria para a prática. Isso é, eu não conheço apenas de ouvir, não é porque alguém me falou. Aquela mulher que nós vemos no Novo Testamento, a mulher hemorrágica, ela ouviu falar de Jesus. Ela era doente, havia gastado tudo que tinha com os médicos sem ter cura. Então ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu do Messias, que ele curava os doentes, limpava os leprosos, levantava os paralíticos, levantava os mortos, abria os olhos dos cegos e fazia sinais, prodígios e grandes maravilhas. Ela sabia disso porque ela ouvia. Mas agora ela se levanta e ela vai e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus disse, de mim saiu poder. Quem me tocou? E ela disse, fui eu, Senhor. E naquela hora, quando ela toca em Jesus, ela é totalmente curada. Ela recebe a cura instantânea.
E o Senhor disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, aquela mulher, ela não agora mais ouviu ou ouvia, ela viu, ela teve uma experiência pessoal. O Jó diz o seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não tem coisa pior do que você seguir a Deus apenas de teoria. Nós sabemos que muitos hoje seguem a Deus apenas pelo conhecimento teórico, por uma teologia. Essas pessoas não têm vida. Mas o Jó está dizendo: olha, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu gostaria de ter conhecido mais a Deus. Eu gostaria de conhecer mais ao Senhor. Uma certa vez, eu almoçava na casa de um irmão, logo quando cheguei para a feira, e aquele irmão tinha uma irmã que ela era dura na queda. Ela era religiosa e ela tinha uma postura anticristã. Tudo que se dizia evangelho, evangélico, pastor, ela realmente virava as costas. Um dia eu cheguei na casa daquela irmã, daquele irmão, o irmão dessa senhora. Eu estava ali almoçando, e aquela senhora estava ali, eu creio que ela estava sentindo uma dor muito grande no braço. E naquela hora eu estava comendo, e ela estava assim com o braço meio enfaixado, e eu perguntei para ela, na tipóia, não é? O que está acontecendo? Ela diz: olha, já tem não sei quanto tempo que eu não penteio o cabelo, porque eu penteio o cabelo com esse braço, não consigo pentear com esse. É uma dor tão profunda, eu não sei porque meu braço dói tanto. Aquela mulher, ela era totalmente, avessa ao evangelho, à pregação do evangelho. Ela foi criada numa doutrina, não é verdade? Como diz, eu nasci nessa, vou morrer nessa, você sabe do que estou falando. Naquele momento, quando ela disse que estava com o braço doendo, eu senti aqui dentro de mim algo assim: ore por ela porque ela vai ser curada. Sabe aquela voz interior? Olha, eu poderia ter terminado o meu almoço, aquela comida gostosa, mas eu tinha tanta convicção de que ela ia ser curada que eu disse o seguinte: a senhora quer que eu ore pela senhora? A senhora vai ficar boa. Aí ela disse: sim, gostaria. Então eu disse: irmã, me dê o óleo para que eu possa ungí-la e ela vai ficar boa. Aí a senhora, eles disseram: não, pastor, coma primeiro, termine o seu almoço. Mas eu sabia que se eu terminasse aquele almoço, talvez no final, eu não teria mais aquela fé que eu estava sentindo naquela hora. Era uma fé segura, uma fé firme. E a palavra que veio foi uma palavra rema: ore por ela, porque ela vai ser curada agora. E eu não perdi tempo, ungi aquela mulher com óleo, botei a mão na cabeça dela, fiz uma oração de fé, uma oração fervorosa, de fogo, de unção, aquela oração que vem com tudo. E aí eu senti aquela convicção: diga a ela para levantar o braço, que ela já está curada. Mas eu tinha tanta certeza que eu não tinha um pingo de medo, havia uma certeza inabalável no meu coração. E eu disse: pode levantar a mão e faça aquilo que a senhora não fazia antes, porque a senhora já está curada. Ela olhou para mim e, num gesto de obediência, levantou a mão, fez um gesto. Ela começou a chorar e disse: eu não sei porquê, mas já tem 2 semanas que meu braço não para de doer. Eu não podia fazer um gesto com este braço, mas agora eu estou curado. Ela foi curada na hora. Aquela mulher, eu não sei se era uma quinta ou sexta-feira, à noite ela foi para a igreja, no domingo, aceitou a Jesus. Hoje ela já está com o Pai na glória, está com o nosso Pai Celestial. Ela viveu muito tempo e ela se tornou uma mulher fiel, mas muito fiel ao Senhor. A dedicação que aquela mulher tinha com Deus era profunda. E ela foi membro da Igreja Batista Missionária por muitos anos, até que o Senhor a tomou para si e ela não está mais entre nós. Por quê? Porque ela teve uma experiência com Deus. Deus para ela era algo distante, mas agora ela servia a Deus de coração.
E ela dizia o seguinte, às vezes eu estava almoçando naquela casa, ela sabia que ali eu estava, e eu dizia, e aí, irmã, como é que você está? Ela dizia, eu só tenho um arrependimento. Falei, mas que arrependimento? De não ter conhecido Jesus antes. A minha dor, o meu arrependimento foi ter vivido a vida toda sem conhecer a Jesus. Isso é, pastor, eu fui uma pessoa cega, eu era uma pessoa religiosa, eu era zelosa das coisas de liturgias frias, mortas e vazias, mas, pastor, por que eu fui conhecer a Deus agora, nessa idade? Falei, irmã, eu não sei, dê graças a Deus, porque muitos nem conhecem a Deus em idade nenhuma. Tem pessoas que morrem sem ter a revelação do Cristo glorificado, sem ter a revelação de que Jesus Cristo é o único Senhor para a glória de Deus Pai. Aquela mulher era fervorosa, dedicada, foi uma crente fiel ao Senhor na nossa igreja por muito tempo. Então ela sempre dizia que o maior arrependimento dela foi não ter conhecido a Deus antes. Então Jó, ele passa de uma experiência de ouvir para uma experiência de ver. Há um provérbio chinês que diz o seguinte, um que vê vale por 100 de um que ouve. Isso é, a pessoa que tem a capacidade de ver vale por 100 que tem a capacidade de ouvir. E o Jó está sentindo isso na pele. Ele está dizendo, olha, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a expressão de todas aquelas pessoas que realmente deixam Jesus para depois. Não é verdade? Você que é jovem, você que está aí no mundo, você que está dizendo, olha, eu vou pecar, eu vou pintar, bordar, cerzir, costurar, remendar, tricotar e fazer muito mais. Depois eu vou servir a Deus quando eu estiver velho, cansado de dias. Bom, essa mulher pensava assim. E eu creio que ela chorou muito de arrependimento, porque ouviu o evangelho antes e o coração estava fechado. A Bíblia diz que Jó, finalmente, o seu sofrimento está terminando, está vindo sobre ele uma calmaria, a sua tempestade está passando, certamente o diabo está pegando sua trouxa, está, sabe, como diz aí, botando sua viola no saco e se mandando, porque ele está envergonhado. Deus já está pronto para abençoar Jó, porque ele foi fiel. Mas os amigos de Jó, eles tinham falado, como nós mencionamos no começo, eles não foram fiéis em passar uma teologia bíblica cristalina, genuína, uma palavra rema, uma palavra revelada para Jó. Jó não merecia tantos apertos, eles jogaram pesado com Jó, mas Jó, ele era temente a Deus a toda prova, ele segurou. Então, se você está doente, você está passando prova, o que vai te ajudar é ouvir a palavra certa. A Bíblia diz que como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dada ao seu tempo. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, o que vai tirar você dessa situação é uma palavra de Deus, é uma palavra específica de Deus para a sua vida. E essa palavra, eu creio que você, quando abre a palavra de Deus, a Bíblia, e começa a orar e buscar essa palavra, o Espírito Santo com certeza vai falar com você. Pode ser que Deus use alguém para falar ao seu coração, mas via de regra, Ele fala ao seu coração através da sua palavra. Porque esses homens não foram fiéis a Deus, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Deus disse, olha Jó, antes de te abençoar, você vai oferecer um sacrifício pela vida dos seus amigos, porque senão eu vou pesar a mão neles. Misericórdia. E Jó, doente, fraco, abatido, sozinho, depois de ter tanto prejuízo, sabe quem foi orar por seus amigos?
foi Jó. Então Jó prepara aquele holocausto, ele fica de pé ali com pouca força, sustentado por Deus. Não importa se você está doente, se você está mal, mas se não há pecado na sua vida, se a sua vida está reta diante de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, até mesmo por aqueles que têm saúde. E aqui acontece, no verso 9, acredito, algo muito importante. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Olha que coisa interessante, aqueles caras que estavam bem de saúde, estavam robustos, não é verdade? Eles receberam a oração de um homem doente, só que eles estavam mal aos olhos do Senhor. Estavam enfermos na alma, no espírito. E Jó, apesar do corpo estar doente, mas ele estava com o espírito forte. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então nós temos que entender isto, que às vezes você está fraco fisicamente, mas seu espírito é forte. E quando o seu espírito é forte, você se levanta, você não vai ser abatido. A Bíblia diz que aqui, no capítulo 10, no capítulo 42, no versículo 10, Jó capítulo 42, versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Eu levaria aqui umas 2 horas só para falar sobre esse tema aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você ora pelos seus amigos? Você ora por aqueles que precisam de oração? Ah, pastor, mas eu tenho tantas necessidades, eu tenho tantos pedidos. Por isso que a sua oração não é respondida, porque ela é uma oração egoísta. Quando você começa a orar por aquelas pessoas que precisam mais, por aqueles que necessitam mais, por aqueles que estão aflitos e desesperados, e você deixa os seus pedidos de lado, a misericórdia de Deus é tão grande, a fidelidade de Deus é tão grande, que Ele vai mudar o seu cativeiro. Se você está doente, passando luta, passando dificuldade, passando privação, mas você não está em pecado. Às vezes você vai para a igreja, você é um diácono, você é um pastor, um evangelista, um apóstolo, um missionário, ou você é um irmão dali de frente, ou uma da liderança, e quando chamamos para orar, irmãos, vamos chamar a equipe aqui para impor as mãos, ungir com óleo e abençoar, e você olha e vê, puxa, eu estou orando aqui, mas o problema é que eu também preciso da misericórdia. Mas Deus olha para o seu coração e vê que você precisa tanto. Deus vê que você está tão necessitado, mas seu coração é limpo, você não está em pecado. Mas Deus vê que você é fiel. E enquanto você ora por outros, Deus vira a sua roda, Ele muda o seu cativeiro e Ele te abençoa. É assim. Isso aconteceu muito na vida de homens e mulheres de Deus, que deixavam de orar por si mesmos e buscavam a face de Deus em favor de outras pessoas. E Deus, que é um Deus que vê, que é um Deus de misericórdia, Ele vai virar o seu cativeiro. Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoou a Jó, e você pode ler o capítulo 1 e ver tudo que Jó tinha, e você pode ler o capítulo 42 aqui e ver tudo o que Jó teve. Quando você passa por uma prova, passa por uma luta, e você é fiel, Deus te abençoa. Ele vai te honrar, porque você foi fiel. Satanás foi derrotado. Isso é, você permaneceu firme, você continuou de pé, você continuou honrando a Deus, você continuou honrando o seu Criador. A sua vitória vai ser grande, a sua vitória vai ser sobrenatural, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Uma coisa que você tem que sempre dizer: Deus é fiel.
Não importa os pensamentos contrários da sua mente, do seu coração, sempre diga, sempre confesse e diga, Deus é fiel. O mundo todo vai dizer o contrário, mas você vai dizer, não, eu creio que Deus é fiel. Eu creio que o Senhor é fiel. E Deus vai te abençoar grandemente. Como Deus abençoou a Jó, ele deu aqui, tocou no coração das pessoas, não é? Então vieram a Jó todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Jó, ele era um bom administrador. Ele sabia administrar. Jó, ele tinha mãos prósperas, como as mãos de José, como as mãos de Abraão, de Jacó, de Isaac. Ele era um homem abençoado. E quando você tem um pouco, ou você tem alguma coisa na sua mão, você pode recomeçar tudo. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm paz, não têm tranquilidade. Jó, ele perdeu tudo. Algumas coisas não podiam ser restituídas. Ele perdeu os filhos, mas Deus deu para ele outros filhos e deu filhas lindas para ele. E a Bíblia diz que o Jó, ele recebeu uma pequena ajuda dos seus parentes. E ele olhou ali, pegou aqueles materiais, aqueles pendentes, aquele dinheiro, aquela peça de dinheiro e pendente de ouro. Ele colocou diante do Senhor e disse, Pai, olha, isso aqui em relação ao que eu tinha é nada. Mas eu creio que com a tua ajuda, o Senhor vai fazer prosperar as obras das minhas mãos. E o Jó começou a trabalhar, ele foi fiel, ele tinha um coração aberto, ele ajudava o órfão, ele ajudava as viúvas, ele ajudava o necessitado, ele ajudava o reino de Deus, a obra do Senhor. Ele era um homem que tinha um coração temente, um coração liberal. E Deus viu a fidelidade daquele homem. E Deus honrou a Jó. E a Bíblia diz que ele passou aqui, você pode ter, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, ele tinha 7, 6 mil camelos, ele tinha 3, 1.000 juntas de bois, ele tinha 500, e 1.000 jumentas, ele tinha 500. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Interessante, não é? E chamou o nome da primeira filha Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. A pessoa, Jó, não tinha que ficar preocupado. Oh, Senhor, levanta um marido para as minhas filhas. Oh, Deus, tenha misericórdia. O Senhor sabe, mulher é difícil. Oh, mulher dá dor de cabeça. Oh, Senhor, filhas são trabalhosas, não é verdade? Naquela época era difícil. Havia uma fila de não sei quantos, 100 rapazes, nobres, bonitos, ricos, todos querendo casar com as filhas de Jó, porque eram as mulheres mais lindas daquela região. Eram as mulheres mais bonitas daquele tempo. E Jó deu para elas herança, não é? Entre seus irmãos. O que os seus irmãos receberam, elas receberam também. E a Bíblia diz que então, só depois disso, só depois que Jó realmente foi abençoado, só depois que Jó foi tocado por Deus, só depois que ele viu tudo que Deus fez na vida dele, você pode ver só aqui, né, o que Deus fez na vida dele. Só depois disso ele morreu velho e farto de dias. Eu não sei o que você pensa no seu coração, mas confesse essa palavra. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas para isso você tem que confiar na soberania divina. Você tem que ter confiança plena na soberania divina. Isso é, Deus não vai deixar você desapontado, Deus não vai deixar você envergonhado. A Bíblia diz que no livro de Josué,
No final do capítulo, nos últimos capítulos, lá para o capítulo 22, 24, diz que nenhuma das palavras que Deus falou através de Josué caiu por terra. Isso é, todas as promessas dadas a Josué, todas se cumpriram. Nenhuma delas caiu por terra. E que seja assim, meu irmão, na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei. Se você é fiel a Deus e crê na soberania divina, acredita no poder de Deus e crê que Deus está com você, e você segue a Deus, não é por causa de ouro e de prata, não é por causa do culto da chave, não é por causa de promessas humanas, mas se você segue a Deus e ama a Deus, porque Ele morreu na cruz por você, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e porque Ele tem um plano na sua vida, e Ele tem muito mais para ti, para você, para nós, muito além de tudo aquilo que Ele tem nessa vida. Ele tem para você a vida eterna. Se o seu coração é fiel, sincero, e você ama a Deus de todo o seu ser, e Deus pode contar com você nessa geração, para ser sal da terra e luz do mundo. Pode ter certeza, nenhuma das promessas de Deus na sua vida cairá por terra, mas você vai viver muitos dias, você vai morrer velho e farto de dias, e nenhum dos planos, propósitos de Deus se frustrarão. Nada vai se frustrar. Tudo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. E você vai realmente se alegrar. E vai dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de orar por você nesta hora, para que Deus possa abençoar você grandemente. Envie os seus pedidos para nós. Nós vamos orar por você, mas se você quer, envie para nós os seus pedidos. Nós vamos tomar os seus pedidos, vamos levar para a nossa igreja, e lá nós temos orações. Toda quarta-feira pela manhã, nós temos jejum e oração, e nós apresentamos esses pedidos a Deus. Eles serão apresentados diante do Senhor. Pode telefonar, pode mandar o seu pedido, o seu nome, e nós estaremos guardando ali. As pessoas não terão acesso ao seu nome, aquilo estará numa caixa de oração, de intercessão, e nós estaremos orando por você. Vamos orar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta hora, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. Eu peço a Ti neste momento, Pai, que o Senhor visite cada vida, que o Senhor estenda a Tua mão, que a mão divina seja estendida, Pai, sobre aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa tocá-los nesta hora. O Senhor possa derramar sobre essas pessoas a bênção do Senhor. Pai, há pessoas aflitas, há pessoas necessitadas, há pessoas desesperadas. Senhor, aqueles que precisam de um milagre, faça um milagre. Senhor, nós falamos hoje sobre o Teu filho Jó, aquele homem que era um homem obediente a Ti, um homem que tinha um temor grande de Deus no seu coração, um homem que temia Deus. Ó Pai, o diabo veio contra ele com toda a fúria para envergonhá-lo, para que ele se frustrasse, mas ele ficou de pé e ele perseverou, e ele guardou a Tua palavra. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Hoje nós sabemos que Satanás estava diante de Deus, desafiando a Deus, dizendo que Jó não era fiel coisa nenhuma, e que bastasse que Deus o tocasse, e que ele ia blasfemar do nome de Deus. Mas aquele homem era fiel, era temente a Deus, e ele não o fez. Pelo contrário, ele foi fiel, ele permaneceu firme, Pai, até o final. Pai, há pessoas sofrendo, há pessoas, Senhor, provadas, há pessoas, Pai, que já foram aprovadas, há pessoas, Pai, que estão colhendo também uma colheita amarga, uma colheita de espinhos, Pai, porque semearam uma semente ruim.
mas tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, eu peço por essas pessoas, que o Senhor tire essas pessoas do deserto, que o Senhor tire essas pessoas da cova dos leões, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia destas vidas. Onde, Pai, essas pessoas estiverem, derrame sobre elas a bênção divina, a vitória do Senhor. Eu oro a Ti neste momento, pedindo que o nome do Senhor seja engrandecido. Pai, da mesma forma que esses irmãos, Pai, estão passando lutas, mas não estão em pecado. Ó Pai, como Jó, que apesar de sofrer, mas era fiel. E ele ainda foi, Senhor, fiel bastante, a ponto de o Senhor olhar para ele e dizer para ele, comandá-lo, orientá-lo a interceder pelos seus amigos, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Mude o cativeiro, Pai, daqueles que oram. Mude o cativeiro daqueles que jejuam. Mude o cativeiro daqueles, Pai, que estão buscando a misericórdia divina, Pai. Ó Senhor, ouça o clamor, ouça a oração, ouça, Pai, a intercessão neste momento. Nós clamamos a Ti, Pai, buscamos a Tua face, buscamos o nome daquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Pai, oro agora por aqueles que estão doentes, que precisam de um milagre, que precisam da cura, da direção, da bênção e da restauração. Muito obrigado, Senhor. Pai, confirma esta palavra de Jó 42 na vida daqueles que estão nos assistindo. Pai, que essas pessoas tomem esta palavra esta semana e, Senhor, devorem esta palavra como palavra rema, Pai, até que a vitória venha por completo. E nós cuidaremos somente de glorificar o Teu santo nome e dar a Ti toda a glória, todo o louvor, toda a honra, todo o domínio, ação de graça e adoração. Amém, aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Nós meditamos neste momento, nesta mensagem, hoje, deste programa, Jó, capítulo 42, especialmente o versículo 10, que diz: Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava, intercedia pelos seus amigos. Enquanto você interceder, Deus possa mudar o seu cativeiro. E eu deixo com você esse capítulo, Jó 42, para que você medite essa semana, para que você possa ouvir a Deus falar ao seu coração. Fique na paz, que Deus te abençoe, fique no óleo, e com a ajuda de Deus, estaremos de volta no próximo programa. Deus te abençoe. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.